Essa manhã eu quero compartilhar com você uma palavra e quero terminar orando por você e pela sua casa. Essa manhã eu quero falar sobre o que é uma família cristã. Porque existem muitas pessoas crentes que frequentam uma igreja evangélica, mas ser cristão é ser a imagem, é ter a natureza de Cristo. Então, eu não vou falar sobre uma família evangélica, eu não vou falar sobre uma família crente, mas eu vou falar sobre uma família cristã. Existe uma história na Bíblia, em 2 Reis, capítulo 20, sobre o rei Ezequias. E o versículo 1 diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerá e não viverá. Você imagina um grande rei adoece e recebe um grande profeta, o profeta Isaías, com uma palavra profética: põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer e não vai viver. Essa é a notícia que ninguém quer receber. O rei Ezequias, ele tinha um nível de relacionamento com Deus. Ele era um homem de um nível espiritual, de intimidade assustador. Isaías sai, ele vira para o lado, começa a chorar e diz: Deus, eu fiz o que o Senhor me pediu. Eu coloquei em ordem essa nação. Eu restaurei o templo, eu restaurei o sacerdócio, eu restaurei todas as suas ordenanças, a Páscoa e tudo o que precisava. Eu coloquei de volta esse país aos teus pés, servindo ao Senhor. Antes do profeta Isaías sair dos muros da cidade, Deus dá uma palavra a Isaías e diz: volta e diz ao rei Ezequias que eu estou dando a ele mais 15 anos de vida. Você tem ideia quem era o rei Ezequias? Um homem que faz uma oração e muda um decreto de Deus. Deus havia dado um decreto: você vai morrer. Ele faz uma oração e Deus muda o decreto. Você tem ideia de quem que a gente está falando? Do nível espiritual desse homem. Um dos maiores e um dos melhores reis que existiu na história de Israel. A Bíblia diz que quando ele restaura o templo, ele restaura a festa da Páscoa. E aconteceu naquela semana o mesmo que aconteceu lá no Egito, quando foi estabelecido a Páscoa. A Bíblia diz que naquela semana todos os enfermos foram curados dentro de Israel. Ele era um grande rei. Ele era um homem de um nível de intimidade, de relacionamento com Deus assustador, a ponto de orar e Deus mudar o seu próprio decreto. Mas no decreto de Deus havia algo. Deus não disse: coloca em ordem a nação. Deus não disse: coloca em ordem a sua vida espiritual. Deus disse: coloca em ordem a sua casa. Você pode ter intimidade com Deus. Você pode orar e fazer a chuva parar e o mar abrir. Você pode ter autoridade sobre todos os demônios e sobre todas as enfermidades. Você pode ter uma intimidade com Deus a ponto de você falar e Deus mudar o decreto dele. Você pode ser o melhor rei da história da nação. Mas se a sua casa não estiver em ordem, você é um fracasso. Eu estou usando a palavra correta. Você é um fracasso. Deus dá a ele mais 15 anos. E nesses 15 anos o que acontece? 3 anos depois a sua esposa fica grávida e nasce um filho. E esse filho foi seu sucessor. Quando ele morre, com 12 anos, seu filho assume.
E quem foi o filho de Ezequias? O pior rei de Israel. Ele destruiu o templo, ele acabou com o sacerdócio, ele fazia feitiçaria, ele fazia sacrifícios humanos. O decreto de Deus era: coloca em ordem a sua casa porque você vai morrer, e a sua casa está desordenada. Ele teve 15 anos e não colocou a sua casa em ordem. E qual foi a consequência? Não foi destruir a vida do filho, ele conseguiu destruir toda a nação e a obra de Deus. Eu vou te dar uma palavra aqui, pode ser forte, mas é para você. O seu filho pode governar essa nação, e ele pode mudar a história desse país. O seu filho pode ser usado para ganhar milhões e milhões e milhões de pessoas para Cristo. E o seu filho também pode ser responsável por destruir a obra de Deus nessa terra, por acabar com a igreja do Senhor Jesus. Pare e pense. Aonde estão as 7 igrejas de Apocalipse? Aonde está a igreja do Oriente Médio? Aonde está a poderosa igreja de Roma que Paulo construiu? Os filhos dos grandes homens de Deus, os filhos dos grandes evangelistas e profetas, destruíram essa igreja. Os seus filhos são responsáveis por continuar o legado do reino de Deus nessa nação ou por destruir a obra de Deus. Pastor, a obra de Deus não vai acabar. Vá ao Oriente Médio e procure as igrejas, as poderosas igrejas. Vá à Europa e procure as poderosas igrejas que nos antecederam. Foram os filhos dos grandes homens de Deus que destruíram essas igrejas. Foi o filho de Ezequias que destruiu toda a obra que ele fez e colocou a nação em pecado. Sucesso na vida é você ter um sucessor. Eu não vim aqui falar de mim, até porque, como marido eu falho, como pai eu falho, como pastor eu falho, porque eu sou homem. Mas quando os meus filhos eram pequenos, algumas coisas eu fiz. Primeiro, eu ensinei a palavra de Deus para eles. E eu fazia questão de ensinar princípios quando estávamos à mesa comendo. Meus filhos levantaram durante todos os anos de escola, bem cedo, e a maioria dos dias eles me encontravam na sala, orando ou lendo a Bíblia. Segundo, eu corrigi os meus filhos. Eu não espanquei, mas no momento necessário eu corrigi, inclusive com a vara, com o cinto. Eu nunca aceitei que os meus filhos crescessem sem caráter, porque caráter quem gera na vida do filho são os pais. E terceiro, desde muito novo, além de estudar, coloquei todos para trabalhar. Porque filho, ele tem que aprender desde cedo os valores da vida. Dar o seu melhor ao seu filho não é dar um presente, uma bicicleta, um carro, cada um segundo a sua capacidade. Dar o melhor para o seu filho é dar trabalho para ele. É dar oportunidade. Chegou num momento da vida dos nossos filhos que a gente viu que eles estavam na adolescência. E eles eram frios espiritualmente. Oravam todos os dias, liam a Bíblia, vinham em todos os cultos, mas a gente sabia. E eu e a minha esposa conversamos que era nossa obrigação
criar oportunidades para que os nossos filhos tivessem experiências com Deus. E a gente levava eles ao encontro com Deus, a gente levava eles aos congressos, a gente, quando tinha alguém de fora que vinha orar, a gente levava eles para receber oração também. E foi assim que nós vimos dentro de casa os nossos filhos tendo experiências com Deus. A bênção de Deus, e existe uma bênção de Deus específica sobre a família. Mas a bênção de Deus, ela não vai pousar sobre uma família desordenada. E quem coloca em ordem essa casa? O homem, o pai, ao lado de uma ajudadora que chamamos de mãe, mulher. É responsabilidade deste casal colocar essa casa em ordem. É responsabilidade do pai ser o sacerdote. Todos os dias, na hora que os meus filhos iam dormir, eu passava e orava e punha as mãos sobre eles e declarava: vocês serão homens milionários, cheios do Espírito de Deus, vocês ganharão muitas almas para Cristo, vocês serão homens de renome nessa terra. Profetizei sobre a vida deles todas as noites, todas as noites. Não adianta você ser crente, não adianta você frequentar uma igreja, você tem que ter uma família cristã. A gente leva os filhos à igreja desde bebê. A gente cria os filhos na escola bíblica. A gente faz os filhos participarem dos moveres espirituais de Deus dentro da igreja. A gente obriga filho a ir para a escola todos os dias e dá liberdade para ele escolher se vem à igreja ou não. Seus filhos são um desastre e a culpa é sua. Sua casa é desajustada e a culpa é sua. Para um pouco com o trabalho, para um pouco com a agitação, para um pouco com excesso de ativismo. E enclausura algumas horas com a sua esposa e com seus filhos, para falar sobre a palavra de Deus, para orar, para ensinar, para gerar valor. Filho tem que saber o valor de uma igreja, tem que entender o que é autoridade espiritual. Adianta ser o melhor rei, adianta ser o homem da maior intimidade com Deus, a ponto de falar com Deus e Deus mudar um decreto, se você perdeu a sua casa. Sucesso é fazer um sucessor, fracasso é não deixar um legado através da sua descendência. O seu legado pessoal, ele tem que ser manifesto através da sua descendência. Há um outro rei, um grande e poderoso rei, rei Davi. 1 Samuel 13:14. Porém agora não subsistirá o teu reino. O profeta está falando com Saul. Já tem Deus, o Senhor, buscado para si um homem segundo o seu coração. Uau! Imagina Deus dar testemunho a teu respeito para os outros. Sabe o fulano? Homem segundo o meu coração. Uau! Davi pega um bando de gente desacreditada, falidos, quebrados, gente que não prestava para a sociedade, faz dele os valentes da nação. Ele foi o que venceu o gigante dos inimigos. Ele foi o que estabeleceu e unificou Israel e Judá. Ele foi o homem que trouxe Israel a uma posição relevante. Mas um fracasso na sua família. Seu filho mais velho vem avisá-lo que o seu irmão estava fazendo coisa errada. Davi não faz nada. O filho de Davi estupra a própria irmã. Davi não faz nada. O irmão mais velho se revolta, porque o pai foi omisso,
e mata o seu próprio irmão. Imagina que casa é essa, aonde o filho estupra a irmã, aonde o outro mata o próprio irmão. Existe uma casa pior do que essa? Não para por aí. O que matou Davi, bane ele, e ele vai para o exílio. Passado 3 anos, um general diz: recebe seu filho de volta. Ele quer voltar para casa. Ele diz: pode mandar ele voltar. Quando Absalão volta, ele entra no palácio. Davi está sentado no trono. Ele vem caminhando diante de um rei, para onde era o lugar de se parar. Davi levanta, dá um abraço, não diz uma palavra, vira as costas, volta, senta. Absalão sai, e os dias seguintes, Absalão teve o desprezo do seu pai. Não chamou para conversar nenhuma vez, não perguntou: ei, moleque, por que tu matou teu irmão? Ele fez errado, mas você fez pior. Sabe o que Absalão precisava? De uma surra, de uma bronca, de limite, e não da indiferença. Pai omisso. O que Absalão fez? Se reuniu com o homem que mais odiava Davi. Ele cria uma rebelião. Ele pega todas as esposas do seu pai e em público, no alto do palácio, à vista de todo o povo, ele tem relação com as esposas do seu pai. Ele cria um golpe de Estado. E o final disso, em uma guerra civil que a nação entrou, Absalão morre. E quando Absalão morre, Davi começa a chorar: Absalão, Absalão, meu filho Absalão. Não, seu filho foi desde o dia que nasceu, agora ele morreu. Agora não adianta mais nada. Adianta ser um homem segundo o coração de Deus? Adianta ser o homem que unificou Israel e Judá? Adianta ser o maior guerreiro e o mais valente, se você é um fracasso como família? A bênção de Deus, ela virá sobre você e a sua casa. Mas quando a bênção de Deus chegar, haverá prosperidade financeira, a enfermidade vai embora, ninguém resistirá à sua casa. Mas a bênção de Deus, ela só habitará em uma família que anda em ordem. Uma família desordenada, o Espírito de Deus não habita. O que Davi foi? Pai omisso. E o que é um pai omisso? O que são pais omissos? São pais que não entendem a sua função. Eu não estou dizendo que você casou para criar filho. Você casou para ter uma família. Vai muito além de criar filho. A primeira coisa: pais são discipuladores. Qualquer coisa que seu filho fizer fora dos princípios de Deus, a responsabilidade é 100% sua. Porque os pais são discipuladores. Por que Deus estabeleceu o Shabá? 24 horas, o sábado inteiro, uma vez por semana, durante toda a vida, aonde os pais sentavam com os filhos, sem televisão, sem internet, sem celular, sem nada, somente compartilhando a palavra de Deus e as experiências pessoais de vida, experiências de casamento, experiências de trabalho, experiências financeiras. Por que os judeus são os homens mais ricos do mundo? Porque foram discipulados. Segundo, pais são promotores. Você tem a obrigação de promover momentos para que os seus filhos tenham experiência com Deus. Você tem obrigação de promover momentos para que os seus filhos possam crescer espiritualmente, intelectualmente,
fisicamente. Pais são promotores. Pais têm que gerar, criar oportunidades para os seus filhos. Terceiro, pais são exemplos. E você tem que ser exemplo fora de casa e você tem que ser exemplo dentro de casa. Pastor, o senhor nunca perdeu a paciência? Várias vezes, inclusive com os meus filhos. Se tem uma coisa que a minha vida inteira me agride, são pessoas negativas, são pessoas pessimistas. Eu tenho uma reação alérgica grave. Eu não suporto. E quantas vezes eu tive conversando com um filho e ele agiu assim, e eu perdi a paciência, e eu gritei, falei mais alto, disse uma palavra pesada. Eu sou humano como qualquer pessoa. Mas muito, 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 muito mais foram os dias que eu sentei e ensinei, e orei, e levei junto, faz assim, vamos lá, de novo, muda isso, muda aquilo. O exemplo que você é lá fora é fácil, o exemplo dentro de casa é difícil. Muitas vezes, as pessoas dizem coisas das quais elas não fazem e não são dentro de casa. Eu não sou perfeito, eu estou fazendo questão de repetir isso várias vezes, porque às vezes a pessoa está aí e diz assim, o pastor fala assim porque ele é pastor. Não, eu não sou, eu sou igual a você, mas eu luto para ser exemplo dentro da minha casa, exemplo para minha esposa e exemplo para os meus filhos. Os meus 2 filhos amam a obra de Deus, eu e minha esposa fomos exemplo. Os meus 2 filhos amam trabalhar, e não tem problema com horário ou dia, porque eu e minha esposa fomos exemplos. Eu cresci numa casa onde, quando eu acordava, meu pai e minha mãe já estavam trabalhando. Eu vi eles trabalhando segunda a sábado, todos os dias. Eu cresci debaixo de um exemplo. Os exemplos ruins que os meus pais me deram, eu não peguei. Mas os bons, eles estão aqui até hoje. Um ou outro exemplo ruim meu, os meus filhos não vão pegar. Porque a intensidade dos exemplos bons são maiores. Por que eu estou falando assim? Porque eu estou falando de imperfeito para imperfeito. Mas eu quero que você entenda que debaixo da graça e do favor de Deus, a gente pode ter uma família ideal. Na nossa imperfeição de seres humanos, podemos ter uma família abençoada e ideal. Você tem que ser o exemplo da sua família. Você tem que ser o exemplo para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos. Pastor, deixa eu te dizer uma coisa. Cresci numa casa sem pai e sem mãe. Ninguém me ensinou isso. Deixa eu te falar uma coisa. Existe uma parábola chamada parábola dos talentos. Diz que o Senhor deu a um 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Cada um segundo a sua capacidade. O que deu 5 multiplicou 5, o que deu 2 multiplicou 2, o que deu 1 ele guardou, escondeu e disse, Senhor, eu sei que o Senhor é um homem severo, que colhe aonde não plantou, tive medo de perder, estou te devolvendo o que o Senhor me deu. Ele disse, você é mau. Ele disse, mas eu não sabia o que fazer. Ele disse, se não soubesse, procurasse o banqueiro, que ele te ensinaria. Você é indesculpável por dizer que não aprendeu, não cresceu num lar estruturado. Você é indesculpável. Procure o teu pastor, procure livros, venha para a igreja, aprenda aqui dentro, faz seminário de casais, busque ajuda, aconselhamento, se mexa. Porque o ser humano é indesculpável quando diz, eu não sei. Não sabe? Então você já sabe que não sabe, é só levantar e aprender. Existem as 4 maiores crises, eu vou terminar com isso. As 4 maiores crises familiares do tempo moderno, dos tempos modernos, de hoje. As 4 grandes
crises familiares. A primeira é o diálogo inadequado. Não sabem conversar. Marido não sabe falar com a mulher não sabe falar com o marido, os filhos não sabem falar com os pais não sabem falar com os filhos. A segunda grande crise é a crise financeira, que desestrutura famílias, casais, filhos, gera estresse, gera briga, gera enfermidade. O terceiro, o desafio da falta de saúde emocional. Nunca vivemos um tempo com tanta síndrome do pânico, com tanta depressão, com tantos problemas emocionais. Depressão, quando eu era pequeno, era coisa de velho. O cara é velho, a mulher é velha, perdeu o marido, está sozinha, entrou em depressão. Hoje você pega a criança de 6, 7, 8 anos, está em depressão? Esse é um desafio absurdo hoje nas famílias, lidar com a falta de saúde emocional. E o quarto, e talvez um dos mais graves, conflito de gerações. Antigamente, quando eu digo antigamente, há 40 anos atrás, conflito de geração estava num período de 20 anos. Os pais tinham 30, a criança tinha 10, dava um conflito de geração. Os pais tinham 40, os filhos tinham 20, queriam coisas que os pais não entendiam, conflito de geração. Hoje a gente vê conflito de geração a cada 5 anos. Dentro de casa, você tem um filho de 15 e um filho de 10, o de 15 não fala com o de 10, o de 10 tem uma linguagem que o de 15 nem entende mais. Ou seja, o conflito de geração, ele estreitou. E ele agravou, avolumou. Por que eu estou falando desses 4? Para terminar dizendo que a igreja é a solução para os 4. O altar é a solução para as crises familiares. Não pense na sua arrogância que você sabe tudo. Senta e ouve. A igreja, ela proporciona encontro com Deus, legendários, CAP, Princes. É uma enfermaria para cuidar da saúde emocional do povo. É uma carga de injeções, de soros, de medicamentos emocionais, que você sai transformado. Eu vou contar um testemunho aqui. Não sei se o casal está aqui, posso contar porque foi público. Então não estou dizendo nada que não foi público. Quinta-feira, estava pregando, um pastor amigo que eu trouxe. E há muitos anos atrás, um casal aqui da igreja perdeu a sua filha aos 22 anos. Ela teve uma úlcera. E os médicos não viram porque estava escondido. E eu acompanho esse casal. Eu fui na UTI orar por ela, eu acompanhei. E esse casal nunca mais foi o mesmo. Nunca. Perdeu uma filha de 22 anos no Réveillon. Sei lá, dia 3 ou 4, ela chegou a falecer, começou o problema dia 31 para o 1º e faleceu ali. Eu acompanho esse casal, nunca mais foram os mesmos. Lutam emocionalmente, mas não são. Deus usa o pastor que estava aqui, na frente de todo mundo. Diz o nome dele, diz o nome dela, chama aqui em cima, diz para ela, vocês choram perguntando por quê, e Deus está dizendo, é para quê e não por quê. Disse o nome do marido dela e disse, ele ora chorando, perguntando, por que o Senhor levou a Sabrina tão cedo? Disse o nome dela. E continuou dizendo, se não fosse aquela úlcera escondida, ela viveria. E ele termina dizendo, e assim diz o Senhor,
eu levei para preservar vocês e ela está comigo. E hoje eu te trouxe a esse lugar para te curar. Eu vou dizer algo a vocês. Não existe psicólogo médico, não existe terapia, não existe remédio na face da terra que cura a angústia de um pai e uma mãe que perdeu um filho aos 22 anos de idade. Mas existe um Deus sobre a terra, que ama a família. Existe um Deus que está vendo seus filhos, que está vendo a sua esposa, que está vendo as suas crises emocionais, está vendo as suas angústias. Existe um Deus todos os dias, olhando os seus diálogos, olhando as suas aflições internas. E Ele ama você, e Ele quer te dar vida e vida em abundância nessa terra. Eu disse, aquela família morreu no dia que aquela garota morreu. Mas essa quinta-feira aquela família ressuscitou. E a vida deles começa de novo a partir dessa quinta-feira. Deus fez de uma forma tão extraordinária que não há homem sobre a terra que conseguiria resolver esse problema. O que eu quero te dizer é que as maiores crises familiares a igreja resolve. O reino de Deus resolve. A palavra de Deus resolve. Você só precisa estar com a sua família diante do altar. Eu quero liberar uma palavra profética aqui. Essa semana no Princess, e o que eu vou falar, faço um parênteses, sem nenhuma brincadeira, porque às vezes a gente brinca a respeito de homem e de mulher, mas sem nenhuma brincadeira. Homens têm sofrido muito com problemas emocionais, mas as mulheres muito mais. Por quê? Porque mulher não nasceu para sofrer tanta pressão quanto ela sofre. Ela sofre pressão do mundo, ela sofre pressão das amigas, do marido, dos filhos. Ela se sente incapaz, ela se sente inválida, ela se sente fracassada. Ela vê o casamento desabando, ela vê os filhos se perdendo. E eu estou profetizando, essa semana tem o Princess, e essas mulheres vão entrar naquele lugar, e ali será uma enfermaria espiritual. Deus vai trazer um nível de cura, um nível de restauração emocional, psicológica sobre vocês, como vocês nunca pensaram ou imaginaram. Vão entrar mulheres, e assim como aconteceu no dia da Páscoa, quando o rei Ezequias estabeleceu, acontecerá essa semana na embaixada do reino de Deus. Todas as mulheres serão curadas em nome de Jesus. E eu profetizo isso sobre você e a sua casa.